Olá, pessoal. Nós vamos falar um pouco agora sobre radiciação, né? Eu vou iniciar com a raiz quadrada, né? A gente chama de raiz quadrada porque ela sempre vai ser elevada ao quadrado, certo? Então, ela pode vir com 2 em cima ou não. Ela pode vir sozinha, que também vai ser chamada de raiz quadrada, certo? Eu coloquei essa multiplicação aqui ao lado para vocês entenderem que a radiciação é o inverso da multiplicação, certo? Então, aqui eu tenho, ó, 0 vezes 0, 0. Então, a raiz quadrada de 0 é igual a 0. 1 vezes 1 é 1. Então, raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Ah, professor, e o 3? Não, eu não tenho raiz quadrada de 2 nem de 3. Estão vendo o intervalo? Eu só vou ter raiz quadrada desses números que estão aqui, ó. Certo? De 1, de 4, de 9, de 16, de 25, de 36. Essas são a raiz quadrada. Por que que elas são raiz quadrada? Porque eu estou multiplicando o número 2 vezes, ó. O 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Aqui, ó, 3 vezes 3 é 9. É o mesmo que fazer 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9, certo? Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Aqui, ó, 4 vezes 4, 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, se você lembrar dessas multiplicações, né? As multiplicações exatas, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Você vai saber a raiz quadrada. Aqui, quando eu colocar, ó, raiz quadrada de 49, eu já vou saber que é 7. Por quê? 7 vezes 7 é 49. Onde ela tá aqui, ó. Se eu colocar raiz quadrada de 74, é 8. 8 vezes 8, 64. Raiz quadrada de 81, 9. 9 vezes 9, 81. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, isso é raiz quadrada, certo? Então, a partir daí, a mesma coisa. Se eu quiser fazer 11 vezes 11, eu vou encontrar a raiz quadrada. Se eu fizer 12 vezes 12, certo? Os números maiores. Eu fiz até 10 para vocês terem uma noção de como é a raiz quadrada, ok? E a raiz cúbica? O que é raiz cúbica? É o 3 aqui em cima, né? Então, se eu multipliquei aqui em cima por 2, ó, 2 vezes, então a raiz cúbica é 3 vezes. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, ó, o 2 repetindo 3 vezes. E eu coloquei aqui, ó, 2 elevado à terceira. Aqui não é elevado ao quadrado, né? Não é elevado ao 2. Aqui é elevado ao cubo. Por isso que é raiz cúbica. Então, eu tenho 2 elevado ao cubo é 8. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, multipliquei esse 2 3 vezes. Raiz cúbica de 8, né? Ó, raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Raiz cúbica de 125 é 5. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Todos elevados ao cubo, ó. Percebem? E lá em cima é elevado ao quadrado. Então, quando é raiz quadrada, eu multiplico o número 2 vezes. E quando é raiz cúbica, eu multiplico o número 3 vezes. Certo? Quando eu vou fazer uma soma, por exemplo, na atividade de vocês tem a soma. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 100. Como é que eu resolvo? Qual a raiz quadrada de 9? É 3. 3 vezes 3 não é 9? Mais
Raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 10 não é 100? Então, aqui eu vou só somar. 3 mais 10, 13. Certo? Se for uma subtração, raiz quadrada de 64 menos raiz quadrada de... vamos ver lá em cima, vou botar um aqui. Raiz quadrada de 4, né? Eu faço aqui 64. Opa. 64. A raiz quadrada de 64 é o quê? 8. Aí bota o sinalzinho de menos. Raiz quadrada de 4, 2. Então, 8 menos 2, 6. É só isso. Quando vocês encontrarem lá na atividade de vocês, a adição ou a subtração, é só encontrar a raiz, né? A raiz quadrada e depois fazer ou a soma ou a subtração, certo? Espero que todos tenham entendido e tenham uma boa aula. Tchau!